principal benefício que nós temos com estas funções é o facto de termos que criar então relatórios parecidos com uma tabela dinâmica, mas que são atualizados constantemente. Ou seja, quando utilizas uma tabela dinâmica, tens que refrescar a tabela dinâmica. Neste caso, através das fórmulas, as fórmulas estão constantemente a ser atualizadas, o que significa que vais poupar algum tempo nessa parte para criar o relatório. Bom, chega de conversa, vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar ou dar-te uma primeira impressão de como é que funcionam estas funções. Olá de novo, já estou então aqui no nosso ecrã, onde tenho aqui uma tabela muito simples, mas que é perfeita para vermos aqui as nossas funções. E basicamente eu tenho duas folhas, uma onde te vou mostrar primeiro a função agrupar por. Então vou utilizar aqui a função agrupar por, vou começar com a função. Então temos aqui três argumentos obrigatórios: campo de linha, temos os valores e a função. O que é que nós temos de dizer aqui? O campo de linha é basicamente a coluna que nós vamos utilizar para criar o grupo, ok? Depois temos os valores, que é a coluna que nós vamos utilizar para agregar. E depois escolhemos a função, que é a função que vai ser utilizada para essa agregação. Tão simples quanto isto, ok? Então, eu vou começar a selecionar aqui os meus dados. Repara que eu não tenho uma tabela, e há aqui uma razão específica para não ter uma tabela nesta fase, que é, eu quero incluir a palavra marca como cabeçalho para a nossa função, ok? Se eu tivesse uma tabela, estava só a selecionar os valores, o cabeçalho seria excluído, e então neste exemplo quero-te mostrar especificamente uma tabela ou um intervalo sem ter a lógica de uma tabela, está bem? Então, temos o cabeçalho, aliás, os campos de linha, desculpa, e vamos então agora definir os valores. Os valores são os valores totais, ou seja, mais uma vez eu estou a incluir o cabeçalho da minha tabela, do meu intervalo. E então agora vamos ter então a nossa função. Repara que temos aqui as funções tradicionais, ok, mas temos já muito mais funções de agregação. Não é bem a função subtotal, quase como se fosse a função agregar, que tem muito mais funções para poderes utilizar. Mas temos esta função nova, que é a percentagem de, que também faz parte deste leque de funções novas, que também vem com esta nova versão. E eu vou dar um exemplo com a função percentagem de, para poderes ver, porque basicamente consegues ter logo os parciais diretos. Para já, vou utilizar a função soma e vou então fechar a minha função. E como podes ver, ele está simplesmente a agrupar pela soma os valores conforme a marca que eu tenho. Ok?